E vem conferir a crítica do mangá Mirai Nikki. E uma das primeiras coleções que eu fiz de mangá lá atrás, quando eu comecei minhas coleções, foi Mirai Nikki, ou como ficou traduzido aqui no Brasil, Diário do Futuro. E eu tava querendo reler algumas obras que eu tenho aqui, alguns mangás que eu tenho completo, e até mangás que eu não tenho completo, mas mangás mais antigos, e a partir daí eu pensei, vou ler o mangá e vou trazer a crítica aqui pro canal. E um dos primeiros mangás que eu resolvi trazer é Mirai Nikki. Vale destacar que eu, antes de ler Mirai Nikki, não tinha assistido Mirai Nikki. A primeira vez que eu li o mangá lá atrás, só comprei porque eu achei que era uma coleção, que ela era curta, apenas 12 volumes, e eu sabia que Mirai Nikki fazia muito sucesso. Na época, Mirai Nikki era um dos animes que faziam mais sucesso. Então eu falei, vou comprar a obra, vou dar uma chance, eu vou comprar o mangá que é curto e vou ler os 12 volumes e falar o que eu achei da obra. E a primeira vez que eu li os 12 volumes, eu era adolescente e eu não tinha, mesmo assim eu não tinha achado um super mangá. Achava que ele tinha muitos problemas, e achava que ele era um mangá que ele poderia, não entendia porque as pessoas gostavam tanto dele, idolatravam tanto essa obra. Achei uma obra bem mais ou menos. E relendo ela hoje em dia, aí já virou uma obra que eu não gostei. Tem uma coleção, tem os spin-offs que saíram na época, que são 2 mangás paralelos, mas eu não gostei da obra, e aqui eu vou começar a crítica a partir disso. Bom, uma coisa que vale destacar é que o conceito de Mirai Nikki é muito bom. A ideia da viagem no tempo, e a ideia de brincar com o diário que tem na mão deles, através do celular, para fazer viagem no tempo, é muito interessante. Outra coisa muito interessante que a gente vai aprender ao longo da obra é que cada pessoa, cada portador do diário tem uma visão diferente do futuro. Uma pessoa consegue ver mais longe, outra consegue ver mais perto, uma consegue ver pontos específicos, e isso é super interessante. Esse conceito bem trabalhado, bem utilizado, seria interessante. Pena que o autor não tem essa grande habilidade de conseguir desenvolver isso também. Mas mesmo assim, você ver cada portador era bom. Tanto que isso era uma das coisas que me prendia realmente na obra. Saber até que ponto a obra ia e sempre querer ver um novo portador, para saber mais sobre a personalidade dele e também saber mais sobre qual seria a sua habilidade em relação à viagem no tempo, não, em como ver o futuro. Além disso, uma coisa que também vale destacar como muito positiva da obra seria o primeiro volume. O primeiro volume de Mirai Nikki, ele é excelente, ele é realmente fantástico. A primeira página já te cria um clima para saber quem são aqueles personagens, aí depois, quando começa realmente a obra, é uma obra que ela é bem... o primeiro volume, ele é bem feito, ele é bem escrito, a forma como ele constrói o clima para ir levando até o ponto que ele quer, agrada bastante, realmente cria um mistério em cima do diário, mistério de quem tá ali, mistério em cima de quem está aparecendo, quem é portador, quem não é portador, até que aparece o número 9, e até aí o mangá tava funcionando bem, é um primeiro volume muito bom. Inclusive até a parte da número 9, a parte dela tentando explodir a escola, eu gostei bastante. Mas aí que realmente começam os problemas. Como eu falei, primeiro volume excelente, mas aí que começam realmente os problemas da obra. E os dois grandes problemas da obra pra mim se chamam Yukiteru e Yuno Gazai. Por que eles são os grandes problemas da obra pra mim? Porque eles são os protagonistas dessa obra, e eu acho os dois personagens muito ruins. Começando com o Yukiteru, porque o Yukiteru realmente é um personagem que me incomoda bastante. Quando eu sempre penso uma lista de piores protagonistas de mangás que eu li, o Yukiteru sempre tá nessa lista. Porque pra mim ele não funciona de maneira nenhuma. Ele não funciona com aquele protagonista que não faz a história andar, a história anda em volta dele. E quando ele tenta pegar as rédeas da obra, ele também não funciona. Ele é um personagem sem personalidade, ele é um personagem que as atitudes dele te incomodam muito, e em momento nenhum você entende dele, gosta dele e torce por ele. Ele é um personagem realmente desinteressante. Mesmo que tentam colocar uma pressão ali em relação à sua família, seu pai, sua mãe, pra você tentar criar um carinho por ele de uma forma forçada, ele é um personagem que não funciona. Ele é sem graça, sem carisma, sem sal, e ele não é que ele só é sem sal, ele realmente te incomoda porque ele é um péssimo protagonista que não faz a história andar em momento nenhum. A Yuno Gazai é diferente, ela é uma personagem que ela também incomoda. Eu lembro que quando o Mirai Nikki tava fazendo muito sucesso, as pessoas adoravam a Yuno, tinha cosplay dela em todo lugar, e ela realmente é uma personagem complexa, que se você for mais a fundo na personagem, pode ser que tenha uma análise interessante sobre ela. Mas quando você vai pensar nela com o Yukiteru, aí que é o problema. Porque ela também incomoda. Ele já incomoda. Ela incomoda também. Pela forma como ela é escrita, pela forma como criam as falas dela. Eu acho que o autor
autor, se ele criasse uma personalidade mais interessante pra ela no ponto das falas, na parte do mistério em cima da personagem, seria mais interessante. Mas na forma como tentam criar ela só ser uma psicopata da forma como foi, não me agrada muito. Ela é uma personagem que eu não crio, que esse carinho, esse amor que a pessoa tem por ela. Claro, comparado com o Yuki-Teru, ela é bem mais interessante. Já tem uma personagem muito... que pra mim não funciona em momento nenhum. Eu não gosto dela, não gosto da personalidade dela. Eu acho que ela tem, como eu falei, traços de serial killer que são interessantes, mas até o mistério que poderia ser mais interessante em cima dela não é tão bem trabalhado assim. E outra coisa que incomoda é que, além deles não funcionarem separadamente como personagens, juntos como casal, é desesperador ter que ler cada página deles. É uma coisa que realmente... E muito por causa do Yuki-Teru. A forma como esse personagem é trabalhado faz com que nada funcione entre eles. E você não cria nem realmente um carinho por ele, um assentimento por ele. Então eles não funcionam separadamente. E como casal é pior ainda. É realmente difícil de ter que ler. E algo que incomoda mais ainda é saber que os personagens em volta deles, os portadores que vão aparecendo ao longo da obra, são muito mais interessantes. Nem só os portadores, os detetives, os policiais que vão aparecendo são mais interessantes que esses protagonistas. Pra mim, a melhor personagem da obra é a número 9. Ela é uma personagem muito boa, muito interessante. Inclusive, ela ganhou um spin-off que eu tenho aqui na coleção e que ela é muito mais interessante do que o próprio Mirai Nikki. É bem feito, bem escrito o spin-off dela. Até alguns amigos do Yuki-Teru da escola são mais interessantes do que realmente ele e a Yuno Gazai. Só que você vê 12 volumes deles. Então isso acaba deixando a obra maçante, a obra desinteressante. É o que eu falei, o que te motiva a ver a cada volume, o que te motiva a querer ver o próximo capítulo é saber quem são os portadores. Tanto que pra mim, tirando o volume 1, o melhor momento da obra é o momento onde dão o protagonista para número 9. Quando ela vai realmente lutar, enfrentar a número 11. A forma como utiliza os personagens nessa parte, a forma como utilizam realmente o número 11, a número 8 nessa parte, faz com que seja a melhor parte da obra. E adivinha por que ela é tão boa? Porque a número 9 é a protagonista. Porque é praticamente um volume e meio, onde você não tem nem o Yuki-Teru, nem o Uno como protagonistas, e que aparecem, quase não aparecem nessa parte. Então, pra mim, pra mostrar como esse é o problema, esse é o calcanhar de Aquiles dessa obra. Como você tem dois personagens que não funcionam como casal, não funcionam como protagonistas, e eles em 12 volumes, sei lá, 11, eles estão quase todos os capítulos. Então, incomoda bastante, fazendo com que a obra não funcione pra mim hoje em dia. Quando eu reli ela, chegou a um certo ponto que eu até tava pensando em não continuar lendo, porque ela tava realmente maçante. Claro, quando você chega pro final da obra, acaba tendo algumas revelações e algumas coisas que deixam a obra mais interessante, que acabam criando alguns conceitos interessantes. Mas aí também entra o ponto de como essas obras funcionam. A primeira grande virada da obra, que envolve a Yuno Gazai, essa sim é uma virada que eles vão construindo de uma forma interessante. O autor, ele consegue ir mostrando alguns pontos pra você adivinhar essa virada. Isso é super legal. Ele te coloca no mistério. Mas na parte que envolve universos paralelos, essa parte eles poderiam... parece que, de novo, entra a cadeia do Deus Ex Machina. Eles mencionam isso na obra. E isso parece que é uma desculpa que eles já dão pra poder fazer super exageros e colocar qualquer coisa no roteiro pra funcionar. Os últimos 2 volumes têm coisas muito interessantes e envolve outros universos que são interessantes. Mas a forma como é trabalhado rápido, primeiro, cria alguns furos de roteiro. Segundo, e também cria um problema que seria, a obra parece que ela nunca mencionou sobre aquilo e tá jogando tudo na tela. A primeira parte do mistério, e também existe universos paralelos, não é ruim, mas a forma como se desenvolve a partir dali me incomoda. Então é uma história que ela é meio confusa e o autor não soube trabalhar muito bem. Eu sempre falo, viagem no tempo é muito difícil de trabalhar. Viagem no tempo, mesmo que pelo diário, é muito difícil de trabalhar, porque sempre vai criar furos de roteiros e incoerência. E aqui não deu outro. Um autor que não sabe trabalhar tão bem o universo como um todo e não consegue nem trabalhar bem os seus protagonistas, obviamente não trabalhou tão bem viagem no tempo. E pra mim, Mirai Nikki é isso. Tem uma boa arte, uma coisa que vai destacar. Ele desenha muito bem, e é muito fácil você entender a movimentação dos personagens, entender bem as cenas de ação e criar um bom dinamismo pra eles. Visualmente, os personagens também são interessantes, porque eles criam visuais tão bons que você consegue guardar a cabeça deles sem saber o nome. Só você saber número 1, número 2, portador, você sabe quem é quem, sem ter que saber o nome deles de verdade, pra mostrar como o design é interessante. Então o design é interessante, a arte é boa, ela funciona bem, mas o problema fica pra história e pros personagens, que fazem com que, principalmente os protagonistas, que fazem com que a história fique truncada, não ande tão bem. Fazendo com que Mirai Nikki seja um mangá que até hoje eu não entendo por que ele fez tanto sucesso. Concluindo, se você perguntasse pra mim hoje, vale a pena comprar os 12 volumes de Mirai Nikki? Eu falaria não. Revendo a obra hoje, eu acho ela uma obra fraca. Eu acho ela uma obra fraca porque o protagonista não funciona de maneira nenhuma. A protagonista feminina, vamos dizer assim, que seria a Yuno Gazai, que também seria meio que a vilã da história, não funciona de maneira nenhuma. Eles como casal não tem química e não funciona. A forma como o autor escreve os personagens, ele não tem uma boa escrita. Ele tem uma boa arte, mas na parte da escrita, na parte de realmente envolver em relações de personagens, ele não é tão cativante como ele poderia.
fantasia. E nem na parte da história, que ele tem uma super ideia criativa, a parte de criar o mundo ele foi super criativo, na forma de se desenvolver também ele não foi tão bem como poderia. No fim, Mirai Nikki é uma obra que eu acho que não envelheceu bem ao longo do tempo. Talvez eu fosse mais jovem na época, e na época que eu li pela primeira vez eu achei tão ruim porque eu não tinha um senso crítico na parte de ver a obra como eu tenho hoje. Mas revendo hoje, eu acho que é uma obra fraca e que não vale o seu dinheiro. E por isso que eu fecho o mangá Mirai Nikki ou Diário do Futuro com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Mirai Nikki? Você já leu o mangá? Já viu o anime? Qual a sua opinião sobre a obra? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.